sabia que todos os pecados trazem consigo a punição? No Antigo Testamento, os que não amavam a Deus cometiam muitos outros pecados espontaneamente. No Novo Testamento, os que não creem no Senhor Jesus, também cometem muitos pecados espontaneamente. Deixar de amar Deus e recusar-se a crer no Senhor Jesus são os dois principais pecados. E desses dois pecados principais são produzidos todos os outros pecados, como a injustiça, atos malignos, ganância, perversidade, inveja, homicídio, contenda, engano, ódio, difamação, calúnia, blasfêmia, insolência, orgulho, arrogância, falsas acusações, desobediência aos pais, infidelidade, falta de afeição natural e de misericórdia, amor próprio, amor ao dinheiro, ingratidão, profanação, crueldade, desprezo ao bem, deslealdade com os outros, negligência, amor mais aos prazeres do que a Deus, ter aparência de piedade sem ter sua realidade e assim por diante. Mas nenhum desses é o pecado mais sério que o homem já cometeu, embora diante de Deus ainda sejam pecados. Infelizmente, o homem não percebe que estes pecados são produzidos por meio de um pecado principal. Tanto os pecadores no mundo quanto os cristãos na igreja ou nas igrejas tentam tratar somente com esses pecados, nesta lista que citei acima. E como se a remoção de todos esses pecados pudesse livrar-nos completamente do problema do pecado. Contudo, o homem não percebe que esses pecados ocupam apenas um lugar secundário na Bíblia. Imaginemos uma situação impossível. O que aconteceria se alguém tivesse recebido graça suficiente para tratar de vez com todos os outros pecados? Se fosse uma pessoa vivendo no Antigo Testamento, perceberia que ainda havia o pecado de não amar a Deus. Embora estivesse livre de todos os outros pecados, sua consciência ainda o incomodaria. Se fosse uma pessoa vivendo no Novo Testamento, ou seja, em nossa época, perceberia que ainda existe o pecado de não crer no Senhor Jesus. Embora não estivesse mais condenado pelos outros pecados, ela não se sentiria satisfeita no fundo do coração, porque o Espírito de Deus a convenceria do seu pecado de incredulidade a Cristo. O homem perece devido à sua incredulidade. A incredulidade fez com que a punição por todos os outros pecados recaia sobre alguém que não crê. A razão imediata para a perdição do homem são seus muitos pecados. A razão última é o pecado da incredulidade do homem. Por causa disso, precisamos preocupar-nos com o pecado da incredulidade. Mas ao mesmo tempo, não podemos negligenciar os outros pecados. Deixe-me explicar um pouco melhor isto. Quando o homem sucumbe ao poder do pecado, ele comete uma infinidade de pecados. E quando comete todos esses muitos pecados, traz sobre si a culpa ou a condenação pelos pecados, a sentença ou julgamento pelos pecados. Tão logo tenhamos pecado, aparece o problema da culpa. A culpa não implica meramente num ato de transgressão, é como um veredito na corte que declara alguém culpado ou não culpado. É uma descrição de ser alguém legalmente pecaminoso ou não. De acordo com a Bíblia, não somos responsáveis pelo pecado. A Bíblia, falando muitas vezes, na sua maioria, no singular, a palavra pecado está falando da natureza. Nós nascemos com uma natureza. Uma criança, quando nasce, já nasce com uma natureza de pecador. Mesmo que ela nunca tenha cometido nenhum pecado ou pecados. E assim,
Nós não somos responsáveis pela natureza, e sim pelos pecados. O nosso pecado não gera o problema da culpa diante de Deus, e sim os pecados que cometemos geram esse problema. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado à natureza, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Contudo, ao mesmo tempo, não se exige que assumamos a culpa pelo nosso pecado. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus os perdoará. 1 João capítulo 1, versículo 9. Isso nos mostra que devemos assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Pelo fato de haver os pecados, há culpa. E quando uma pessoa é culpada, há o problema da punição. Isso lhe traz inquietação na consciência e o sentimento de estar separado de Deus. Os pecados nos fazem pessoas condenadas diante de Deus. Eles nos deixam ficar esperando pela manifestação da ira de Deus. Os nossos pecados fazem isto. Somente quando alguém é perdoada, é salva, é que a sua consciência fica em paz com Deus e ela tem a ousadia de se achegar a Deus. Mas lembremos-nos de que, mesmo que os muitos pecados sejam perdoados, se o problema do pecado continua, a natureza, os muitos pecados continuarão a surgir e o problema da culpa continuará. Eis porque, após Deus ter perdoado nossos pecados, ele prosseguirá para libertar-nos do pecado, da natureza. Antes de sermos salvos, não sentimos o prejuízo do pecado, dessa natureza. Tudo o que sentíamos era o prejuízo dos muitos pecados. Mesmo depois que nos tornamos cristãos, pessoas salvas, o que nos entristecia eram os nossos muitos pecados, e não o pecado em si. Apesar de salvos agora, ainda podemos, infelizmente, mentir ou perder a calma, ter ciúmes e ser orgulhosos, ou sermos inadvertidamente relaxados com os pertences alheios. Portanto, esses pecados individuais nos aborrecem. O que devemos fazer? Chegar diante de Deus e confessar esses pecados, e Deus vai resolver este assunto. Podemos dizer: ó Deus, eu agi mal hoje, pequei novamente, fiz isso, isto e aquilo. Se você fez 12 coisas erradas ontem, sentiu-se triste interiormente. Mas se você fez somente 2 coisas erradas hoje, deve estar alegre interiormente, porque cometeu bem menos pecados hoje, que há menos pecado em você agora. Contudo, deixe-me lembrar-lhe de que isso é apenas o estágio inicial de uma vida cristã. Procurar ter menos pecados diários em sua vida. Nesta fase, ficamos tristes somente pelos muitos ou por alguns pecados que cometemos. Após sermos cristãos por muitos anos, percebemos que o que nos entristece e aborrece não são os muitos pecados ou alguns pecados, mas o próprio pecado, ou seja, a natureza. Por fim, descobrimos que não são as coisas que fazemos que estão erradas, mas a nossa pessoa é que está errada. Não são as coisas que fazemos que são más, é a nossa própria pessoa que é má. Passamos a perceber que todas as coisas que temos feito são meras questões exteriores e que a verdadeira coisa má é a nossa pessoa. Há um princípio natural em nós que nos leva a pecar. As coisas exteriores podem ser de muitas categorias e até feias. Podemos chamá-las de orgulho, ciúmes, impurezas ou de qualquer outros nomes ou coisas. Pode haver todos os tipos de pecados fora de nós, mas dentro de nós há um único princípio, é algo que anseia pelos pecados. Há uma inclinação dentro de nós em direção aos pecados. Existe algo em nosso ser que deseja estas coisas externas. Esse é o motivo que a Bíblia faz. Esse é o motivo porque a Bíblia faz com que esses pecados exteriores
sejam no plural, eles são percebidos itens por itens. O orgulho é um, a mentira é outro, e a fornicação é outra. O orgulho é diferente do assassinato, e a mentira é diferente da fornicação. Mas existe somente uma coisa que nos inclina a pecar, que nos controla e nos atrai. A razão de pecarmos é que há uma lei dentro de nós. Ela constantemente nos conduz aos pecados exteriores. Na Bíblia, este pecado está no singular. Ele não denota a nossa conduta, pelo contrário, denota a nossa natureza. Este pecado está na nossa natureza e precisamos ser libertados dele. Uma vez que a salvação de Deus para o homem é completa, ele, Deus, necessita livrar-nos dos muitos pecados e também do pecado em si. Se Deus somente nos livrasse dos muitos pecados, sem nos livrar do pecado, então não se poderia dizer que a salvação de Deus é completa. Uma vez que haja duas coisas conosco, os pecados e o pecado, precisamos de uma salvação dupla. Se queremos dizer assim, por um lado, precisamos ser libertados dos muitos pecados. Por outro, precisamos ser libertados do pecado. No cumprimento de sua salvação completa por meio da redenção de Cristo, Deus nos livra tanto dos pecados como do pecado. Podemos esclarecer melhor com uma ilustração. Os muitos pecados são como os frutos de uma árvore. Eles existem individualmente e uma árvore pode produzir algumas centenas deles. É assim com os pecados. O pecado, por outro lado, é como a própria árvore. O que nós, os pecadores, vemos com os olhos é o fruto. Percebemos que os frutos são maus, mas não vemos que a árvore é igualmente má. Os frutos são maus porque a árvore é má. É assim que Deus nos ensina a entender o problema do pecado. No início, Deus nos mostra os pecados individuais, pois é o que vemos, o que salta às vistas. Por fim, ele nos mostra a nossa própria natureza, a nossa própria pessoa. No início, precisamos de perdão porque temos cometido pecados e eles estão salientes à nossa consciência. Mas após um tempo, compreendemos que precisamos ser libertos porque somos pecadores. Note o que a Bíblia diz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Toda esta verdade está em Romanos, capítulo 6, dos versículos 6 a 14. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.